então se verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Luz no mundo.
ことだけ許しの愛川重くて測れない許しの愛川重くて測れない許しの愛川重くて測れない許しの愛川重くて測れない許しの愛川重くて測れない許しの愛川重くて測れないあなたの前ひれ伏すだけあなたこそはが神あなたのすべて麗しくて素晴らしいことだけあなたの前ひれ伏すだけあなたこそはが神あなたのすべて麗しくて素晴らしいことだけあなたの前ひれ伏すだけあなたこそはが神あなたのすべて麗しくて素晴らしいことだけあなたの前ひれ伏すだけあなたこそはが神あなたのすべて麗しくて素晴らしいことだけあなたの前ひれ伏すだけあなたこそはが神あなたのすべて麗しくて素晴らしいことだけRecebi um novo coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos
vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bom dia para todos, que ainda não cumprimentei. Que Deus derrame da sua infinita graça e da sua paz sobre cada um de nós nesta manhã. Antes de nós prosseguirmos, vamos nos colocar diante de Deus em oração. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta hora que nós temos como dádiva do Senhor para a adoração devida a Ti e também, Senhor Deus, de meditação na Tua preciosa e santa palavra. Senhor, toca o nosso coração e torna-nos sensíveis à Tua voz. Inclina, Senhor Deus, o nosso coração para atentarmos, Senhor Deus, para a Tua palavra. E ministra a Tua graça em nossas vidas, enquanto nós meditamos sobre a Tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias ou acessarem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32. Vamos pensar um pouco nesta manhã sobre o discípulo radical, o discípulo de Jesus radical. Lá em João, capítulo 8, verso 31 e 32, eu vou ler na versão NVI. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Um discípulo radical. Bom, antes de qualquer coisa, vamos lembrar um pouco das nossas aulas de botânica, né? Uma árvore. As raízes absorvem água e sais minerais do solo, que são transportadas até as folhas. E as folhas, durante o processo de fotossíntese, produzem nutrientes orgânicos. E estes nutrientes são distribuídos para o caule e para as raízes. E este processo deve ser contínuo para que haja crescimento saudável da árvore. Qualquer problema que ocorra nesse processo, deixa a árvore frágil, ou impede o seu desenvolvimento, ou pode levá-la até a morte. Um discípulo radical não significa um discípulo de Jesus inflexível, intransigente, afastado do que é normal. Um discípulo radical é aquele que aprofunda suas raízes em Jesus Cristo e edifica sua vida sobre Cristo, porque depende dele. E para que a sua fé seja fortalecida na verdade. E o discípulo radical, ele está comprometido em seguir, em obedecer e servir a Jesus Cristo. Esse é o discípulo radical. E a questão é, poderemos ser um cristão com um estilo de vida relevante, completamente diferenciado do estilo de vida do mundo, da maneira do mundo, e que impacte a sociedade sem ser discípulo de Jesus? Ser um discípulo de Jesus é manter um compromisso de segui-lo e estar comprometido com a sua causa. Ser discípulo de Jesus é aprender com ele, é andar ao lado de Jesus, é confiar que a solução de Deus, é a melhor, ainda que contrarie aquilo que achamos ser o melhor. Ser discípulo de Jesus é guardar a sua palavra, é viver conforme os seus ensinamentos, é encontrar prazer em fazer o que ele diz. Ser discípulo de Jesus é esforçar para ter um estilo de vida comprometido com a verdade. É ter humildade, ter honestidade, santidade para impactar a sociedade contemporânea. Ou seja, ser discípulo é aquele que está comprometido em desenvolver um caráter como o de Jesus. No próximo slide, desde o começo do ano, o pastor Jorge tem trazido estudos sobre a formação de um discípulo. Todo crente em Cristo precisa ser um discípulo que continua a aprender até o seu último dia, ou até a volta de Cristo. E também se tornar um discipulador de outras pessoas, através daquilo que ele já aprendeu. Eu acredito que não há cristão que não se sinta impactado pela profundidade dos testemunhos e dos ensinos do apóstolo Paulo. Mas se nós olharmos para a vida de Paulo, ele mesmo foi discipulado por outras pessoas. Logo
após o seu encontro, aquele encontro inusitado na estrada de Damasco com Jesus, Paulo teve um encontro com Ananias, um discípulo de Jesus na cidade de Damasco. E mais tarde, Paulo, ele foi discipulado por Barnabé, um homem cheio de fé e do Espírito de Deus, né? Está narrado em Atos. Ninguém acreditava na conversão de Paulo, né? No começo ele era chamado Saulo de Tarso, né? Por causa do seu passado, e porque ele era uma ameaça e um perseguidor implacável, né? Incansável, né? Dos seguidores de Jesus, né? Saulo era o nome hebraico de Paulo, e Paulo era o seu nome romano, né? Isso está lá em Atos 13:9. Barnabé foi a pessoa que apresentou Paulo, né, para a liderança da igreja em Jerusalém. Né? E pelo que está narrado lá em Atos, né, Paulo era uma pessoa impetuosa, né? E ele provocava reações das mais variadas nas pessoas, né? Tanto é que quando ele começou a pregar, o pessoal queria matar Paulo. A própria liderança da igreja em Jerusalém enviou Paulo de volta para Tarso, né, da sua cidade natal. Né? Paulo era da cidade de Tarso. Talvez, né, todas as pessoas, né, daquela igreja em Jerusalém tivessem receio de que a postura de Paulo trouxesse maior perseguição à igreja. Já eram perseguidos, imagine Paulo falando do jeito que ele falava, né? Isso está lá no capítulo 9 de Atos, nos versos 26 a 30. E conta ainda o livro de Atos que quando o evangelho foi pregado na cidade de Antioquia, muitas pessoas se converteram a Jesus. E diante disso, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé até Antioquia. Antioquia é uma cidade, ela existe ainda hoje com o nome de Antaquia, no extremo sudeste da Turquia. Né? Então, Barnabé viu o trabalho que tinha pela frente lá em Antioquia. Né? Ele notou que era um trabalho muito grande, muito maior do que ele poderia atender sozinho. E ele foi para Tarso, né, que fica a oeste de Antioquia, à procura de Paulo, né, para ajudá-lo no seu ministério. Barnabé viu Paulo com outros olhos. Né. Ele viu que se Paulo fosse bem ensinado, poderia fazer um grande trabalho, né, pelo reino de Deus. Né. E a Bíblia menciona o seguinte, né, tendo encontrado Paulo, Barnabé levou para Antioquia e durante um ano ensinaram uma numerosa multidão. Né? Vocês lembram que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, né? Os pequenos cristos na cidade de Antioquia. Né? E através do livro de Atos, né, e também das cartas de Paulo, nós podemos notar, assim, podemos ver como o ministério de Paulo ele revolucionou o Império Romano, né, através da pregação do Evangelho de Cristo. Né. Não só isso, né, mas quando nós lemos as cartas de Paulo, o livro de Atos, nós podemos ver como Paulo viveu muito próximo de Jesus. Né. Eu sempre lembro da palavra de Paulo, né, que ele escreveu na carta de Coríntios, né? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, né? Eu acho que é isso que nós precisamos almejar, né? No próximo slide, vamos ver um pouco sobre o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15, registra o seguinte: Jesus lhes disse:
quer dizer, disse aos discípulos, né? Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todas as pessoas, né? O que isso nos revela, né? Cada discípulo de Jesus precisa conhecer o Evangelho e conhecer o autor do Evangelho, né? Domingo passado, o pastor Jorge mencionou dentro da sua mensagem que nós precisamos conhecer Deus antes de falar dele aos outros, né? O Evangelho é extraordinário. O Evangelho é singular, sublime, majestoso. Por quê? Porque revela uma pessoa gloriosa que é Jesus Cristo. É isso que nós precisamos notar quando nós lemos os evangelhos, né? Ou o Evangelho. E a palavra de Deus revela que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, e Colossenses, capítulo 1, verso 15. Né? O Evangelho é verdade, porque presenteia o homem não com opiniões, posições, pressupostos, palpites, teorias, hipóteses ou suposições. O Evangelho é verdade porque presenteia o homem com certeza sobre Deus. O Evangelho é extraordinário porque nos coloca numa relação correta com Deus. No domingo passado, nós ouvimos a mensagem sobre o caráter de Cristo. Por isso, o discípulo de Jesus precisa incorporar, precisa manifestar o caráter de Cristo. Nós tivemos a oportunidade de estudar o livro de Filipenses, né? Quando Paulo escreve a sua carta para a igreja de Filipos, né? Ele registra as palavras desafiadoras e motivadoras para aquela igreja. E Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipos quando ele estava preso em Roma. Mas mesmo sendo prisioneiro, Paulo deseja ainda aprofundar no conhecimento de Cristo. E ele escreve por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Né? E eu fico pensando, se nós temos essa mesma motivação. Né? No próximo slide, Jesus Cristo é o retrato de Deus. Né? Traduzindo isso para o linguajar bíblico, Jesus é a imagem do Deus invisível. Né? Colossenses capítulo 1, verso 15. Né? Quando nós olhamos para Jesus, né, podemos ver as características pessoais e as marcas distintivas de Deus. Por isso, se nós desejamos saber como Deus é, precisamos olhar para Jesus. Precisamos conhecer Jesus, que é descrito no Evangelho. Jesus não é o resumo de Deus, né? Jesus é a revelação plena, completa, final de Deus, né? Está lá em João capítulo 12, verso 45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Né? Em João 14, verso 7 e 9, está registrado: se vocês realmente me conhecessem, Jesus está dirigindo aos seus discípulos, né? Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Né? Jesus disse a Filipe, seu discípulo: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Se desejarmos, né,
nos tornar discípulos dinâmicos, que impacte um mundo que carece de Cristo, nós precisamos atentar seriamente para a formação espiritual fundamentada na palavra de Deus. Né? A recomendação está lá em Atos 2:42. É preciso crescer fundamentado na palavra de Deus, e não nas experiências individuais, por mais extraordinária que tenha sido essa experiência, né? Nós precisamos seguir fielmente a Jesus. Seguir a Jesus significa uma renovação do modo de pensar. Seguir a Jesus significa não se conformar com o caminho e os valores de um mundo que contraria a vontade de Deus. Muitos seguem a tendência do mundo, né, que é desconectado de Deus, né, onde o eu é mais importante, né, onde as pessoas dizem, eu penso, né, e o que eu ganho com tudo isso, né? Esse é o caminho do mundo, onde o eu prevalece, onde o ganho pessoal é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas o discípulo de Jesus, ele caminha na direção contrária do mundo. E por que ele faz isso? Lá em Colossenses 1:5, né, está registrado assim: por causa da esperança que está reservada nos céus, trazida por meio da palavra da verdade, o Evangelho. O discípulo de Jesus, ele tem um rumo diferente do rumo das pessoas que não conhecem Deus. Né? E a esperança, né? Essa esperança que o discípulo tem, né? Essa esperança é a certeza que, apesar dos caminhos e normas do mundo, o caminho de Deus, o caminho do Deus de amor, é o melhor caminho. O discípulo de Jesus caminha na direção contrária do mundo, por quê? Porque tem certeza que o mundo passa e todos os seus desejos mais profundos também passam. O discípulo de Jesus caminha na direção contrária do mundo porque a esperança cristã está em um Deus eterno, cujas palavras são igualmente eternas. No próximo slide, vamos ver um pouco sobre o Evangelho, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler um livro, eu não lembro o autor, mas o título do livro está bastante claro na minha mente, né? O título do livro é Supercrentes, né? E neste livro fala sobre os cristãos que seguem a teologia da prosperidade. Né? E muitas igrejas, elas não pregam o evangelho pleno, eles descartam o evangelho, descartam do evangelho a cruz de Cristo. Né? E tem muitas igrejas assim, né? Preferem falar de bênçãos, de milagres, de conquistas. Os cânticos são cânticos triunfalistas, né? Por quê? Falar da mensagem da cruz, ou falar do pecado, essas coisas espantam as pessoas, né? Mas Paulo escreveu algo muito importante que nós precisamos sempre lembrar. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus.
E Paulo continua, né? Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Eu penso que o mundo moderno, o mundo nos dias de hoje, não é muito diferente do tempo de Paulo. Uma vez uma pessoa me perguntou: Sérgio, diz uma coisa, Deus não tinha um outro jeito de salvar a humanidade? Infelizmente, Deus não tinha outro jeito, né? E Jesus Cristo veio no tempo certo, nem atrasado e nem adiantado. E a vinda de Jesus foi a única forma de salvar a humanidade. No próximo slide. A palavra de Deus nos ensina lá em Romanos 8:32. Né? Isso vocês conhecem e é muito importante isso. Né? Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que podemos aprender desta passagem? Muitos pensam que quem entregou Jesus à morte foi Judas Iscariotes em troca de dinheiro. Outras pessoas pensam que foi Pilatos, por medo. Ou, ainda, pensam que foram os judeus, por inveja. Mas o que a palavra de Deus mostra, quem entregou Jesus para a cruz foi Deus, o Pai. E ao dar o Filho, Deus deu tudo o que ele tinha de mais precioso na sua vida. Quando nós lemos essa passagem de Romanos 8:32, né? O que a gente entende nas entrelinhas? O que está nas entrelinhas deste versículo importantíssimo? Na morte de Jesus, Deus nos diz: eu amo vocês desta maneira. Eu amo vocês até o extremo de ver meu filho sofrer e morrer por vocês. Eu amo vocês tanto que levo a cruz em meu coração, se com isto posso ganhar vocês para mim. E para endossar isso, Jesus disse lá para Nicodemos numa noite, né? Está em um versículo muitíssimo conhecido. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Próximo slide, Seite, por favor. A cruz é a prova de que não existe extremo, não existe limite ao qual o amor de Deus se negue a ir para ganhar o coração dos homens. A cruz é a prova final do amor de Deus. E o que nós pensamos a respeito de tudo isso? Nós pensamos sobre o amor de Deus, que Ele enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer em nosso lugar, que Jesus pagou o preço do nosso pecado, derramou seu sangue. Isso não pode ficar somente na nossa mente. Tem que gerar alguma reação na nossa vida. Ser amado por Deus. O que significa ser amado por Deus? Eu penso que ser amado por Deus significa que nós temos sobre os nossos ombros
a maior obrigação do mundo. E qual é essa maior obrigação? É fazer-nos dignos desse amor de Deus. E para concluir, o discípulo radical de Jesus sabe que o senhorio de Jesus Cristo é fundamental para o comportamento cristão. Por isso, o discípulo radical, ele se sujeita a Jesus. O discípulo radical sabe que a vontade revelada de Deus, a Bíblia, a Escritura, a vontade revelada de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, o discípulo radical, ele é obediente à palavra de Deus. De tudo que nós falamos, de tudo que nós ouvimos, o que é importante aprender? O propósito de Deus é fazer-nos semelhantes a Cristo, seu Filho. Está lá em Romanos 8, 29. E a forma com que Deus faz isto é enchendo as nossas vidas com o seu Espírito. E o caminho para sermos semelhantes a Cristo é a obediência através do discipulado. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que Deus nos ajude, nos capacite a dar um passo após o outro, sempre firme no caminho de Deus, obedecendo a palavra dele, seguindo a Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus eterno, que possamos firmar as nossas vidas sobre Cristo Jesus. Que nós possamos trilhar, Senhor Deus, o caminho de Cristo Jesus, por mais difícil que seja, Senhor Deus. Porque andando com Cristo é que nós temos segurança. Andando com Cristo, vivendo nele e ele permanecendo em nós, é que nós temos uma vida verdadeira, Senhor Deus. Senhor Deus, reveste as nossas vidas com o teu poder para podermos viver a vida que traz alegria ao teu coração, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.